Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de números complexos é o seguinte: determine o argumento principal de cada um dos seguintes números complexos. No item A, z igual raiz quadrada de 3 mais i. Para determinar o argumento principal, primeiramente precisamos determinar seu módulo. Então, o módulo de z é igual, considerando que o complexo é no formato a mais bi, sendo a parte real e bi a parte imaginária. Então, o módulo de z, raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vamos fazer a substituição. Módulo de z é igual a raiz quadrada. O valor de a é a parte real, ou seja, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais a parte imaginária, que é o valor de i. Então, aqui é 1 e 1 ao quadrado. Então, o módulo de z é igual, podemos simplificar radical com expoente 2, restará 3, então 3 mais 1 ao quadrado é 1. Módulo de z é igual a raiz quadrada de 4. Extraindo a raiz, nos interessa somente o valor positivo, então o módulo de z é igual a 2. Agora, calculando o argumento, cosseno de θ, cosseno do argumento, é igual o valor de a dividido por ρ. ρ é igual ao módulo de z. Então, eu vou chamar o módulo de z de ρ a partir desse momento. Fazendo a substituição, a equivale a raiz quadrada de 3 dividido pelo módulo, que é 2, que é ρ. Agora, vamos definir o outro argumento, seno de θ é igual ao valor de b dividido por ρ. O valor de b é 1. Então, 1 dividido por 2. Verificamos agora na tabela os valores de cosseno e seno. Vamos observar que esses dois valores equivalem a seno de 30 a cosseno de 30 graus. Portanto, o argumento é igual a 30 graus. O exercício não pede, mas vamos fazer uma representação geométrica da situação. Então, eixo real, eixo imaginário. Vamos colocar os valores aqui. 1 para o eixo imaginário e raiz quadrada de 3 para a real. O afixo desse complexo se localiza no primeiro quadrante e o grau, o θ, o argumento principal, é de 30 graus. Agora vamos para o item B. O item B, vamos calcular primeiramente o módulo. Então, será raiz quadrada da parte real, 4 raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais a parte imaginária, menos 4 ao quadrado. O módulo, raiz quadrada, fazendo 4 raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, 4 raiz quadrada de 3 multiplicado por 4 raiz quadrada de 3, será 4 vezes 4, 16, 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 9. Então, 16 vezes raiz quadrada de 9, que é 3, então 16 vezes 3, 48. 48 menos 4 ao quadrado é 16, portanto, módulo raiz quadrada de 64. Então, o nosso módulo será igual, extraindo a raiz quadrada. Novamente, nos interessa somente o valor positivo da raiz quadrada, então módulo é 8. Agora, calculando o argumento, cosseno será parte real dividido pelo módulo. Então, simplificando 4 e 8, o resultado será raiz quadrada de 3 dividido por 2. Agora, o seno do argumento, menos 4 dividido por 8, que é o módulo, é igual, fazendo a simplificação de 4 e 8, menos meio. Os dois resultados encontrados correspondem a 30 graus. Observe que o seno é negativo. Vamos fazer a representação geométrica da situação. Eixo real e imaginário, marcando o valor real, 4 raiz quadrada de 3, e marcando o valor imaginário, menos 4. Vamos identificar que o afixo se localiza no quarto quadrante, portanto, teremos que fazer redução ao primeiro quadrante. Então, fazendo a representação no primeiro quadrante, 30 graus no primeiro quadrante, marcando o ângulo θ desejado, vamos fazer a subtração de 360 menos 30, o resultado será 330, então o ângulo θ desejado, 330 graus. Então, o argumento será igual a 330 graus. No item C, vamos calcular o módulo, então raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, então menos 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado que também é 4, então o módulo será raiz quadrada de 8, fazendo a decomposição de 8 em seus fatores primos, fazendo de modo prático, cada 2 eu transformo somente em 1, 2, e o que estiver sozinho dentro da raiz quadrada. Então, será o resultado 2 raiz quadrada de 2. Então, módulo 2 raiz quadrada de 2. Vamos calcular agora o argumento, cosseno de θ, menos 2, que é o valor da parte real, dividido
pelo módulo, que é 2 raiz quadrada de 2. Então, vamos racionalizar. O resultado será menos 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2 raiz quadrada de 4. Então, eu posso simplificar 2 com 2, ficará negativo, raiz quadrada de 2, extraindo a raiz quadrada de 4, 2. Seno é o mesmo processo, então será 2, agora positivo, dividido por 2 raiz quadrada de 2. Racionalizando, vamos encontrar um resultado igual, porém positivo. Então, mais raiz quadrada de 2 dividido por 2. Observamos, os dois valores encontrados equivalem a 45 graus. Vamos observar agora na representação geométrica em qual quadrante eles se localizam. Então, a parte real é negativa, menos 2. A parte imaginária é positiva. Então, o afixo se localiza no segundo quadrante. Como ele se localiza no segundo quadrante, seu valor está entre 90 e 180. Então, 180, subtraindo o valor encontrado aqui em graus, então é 180 menos 45, o argumento será então de 135 graus. O ângulo de 135 graus, o argumento será, portanto, igual a 135 graus. No item D, vamos calcular o módulo. Então, o módulo, raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, que é a parte real, mais o quadrado aí da parte imaginária, 2 raiz quadrada de 3. Então, menos 2 ao quadrado é 4. 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado. Vamos fazer aqui em vermelho no canto. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 raiz quadrada de 9. Extraindo a raiz quadrada de 9 é 3. 4 vezes 3, 12. Então, o módulo será raiz quadrada de 16. O módulo será, portanto, igual a 4. Calculando agora o argumento. Então, cosseno de θ, parte real, menos 2, dividido pelo módulo, que é 4. Fazendo a simplificação, o resultado será menos meio, seno de θ, parte imaginária, 2 raiz quadrada de 3 dividido por 4, simplificando o resultado, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Vamos observar que os dois valores equivalem a um ângulo no primeiro quadrante de 60 graus. Vamos fazer a representação geométrica, fazer a marcação da parte real. A parte real é menos 2, a parte imaginária 2 raiz quadrada de 3, portanto, o afixo do complexo se localiza no segundo quadrante. Então, vamos fazer do mesmo modo que no item C, diminuir 180 do ângulo correspondente à tabela. Então, 180 menos 60 é igual a 120. Portanto, o argumento do item D é igual a 120 graus. No item E, o processo continua igual. Vamos fazer o cálculo do módulo, então menos meio ao quadrado mais menos meio ao quadrado, que são a parte real e parte imaginária. Vamos encontrar 1/4 mais 1/4. Módulo será então raiz quadrada de 2 quartos. Extraindo a raiz, vou ter como resultado raiz quadrada de 2 dividido por 2. Esse é o módulo. Agora vamos calcular os argumentos. Cosseno de θ, menos meio dividido pelo módulo, ou seja, parte real dividida pelo módulo. Vamos ter como resultado, ter uma divisão de fração, mantenho a primeira, inverto a segunda e mudo o sinal para multiplicação. Então, será menos 2 dividido por 2 raiz quadrada de 2. Racionalizando, eu vou ter o seguinte resultado. 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2 raiz quadrada de 4. Então, será menos, simplificando 2 com 2, raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 4, que é 2. Para seno, eu terei a mesma condição, uma vez que a parte imaginária também é menos meio, então o resultado será igual. Então, eu vou só colocar o resultado, porque os valores serão parecidos. Verificando agora na tabela, raiz quadrada de 2 dividido por 2 equivale a 45 graus. Vamos fazer a representação geométrica, marcando a parte real, menos meio, a parte imaginária também, menos meio. O afixo do complexo se localiza no terceiro quadrante. Portanto, vamos adicionar 45 a 180. Então, aqui eu tenho 180 graus, mais 45 é igual a 225. Então, o resultado aqui, o argumento principal do item E, é igual a 225 graus. No item F, eu tenho Z igual a 2i, então eu tenho um imaginário puro. Portanto, o afixo vai se localizar sobre o eixo imaginário, já sabemos disso. Vamos calcular o módulo, 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O módulo será, portanto, raiz quadrada de 4, que é igual
a 2. Tá? Lembrando sempre que nos interessa somente a parte positiva da raiz quadrada. Calculando agora os argumentos, 0 dividido por 2 é 0, e o seno será 2 dividido por 2 é igual a 1 positivo. Então, fazendo a representação geométrica, vamos observar que o afixo se localiza sobre o eixo imaginário, conforme nós dissemos. Portanto, esse ponto corresponde a um grau de 90 graus, um ângulo de 90 graus. Portanto, a resposta do item F, 90 graus. No item G, para não ficar repetitivo, o exercício agora pede o arco em radiano. Então, vamos calcular. O processo não muda. Calculamos o módulo. Então, menos 3, que é a parte real, ao quadrado. E a parte imaginária também ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado é 9. Menos 3 raiz quadrada de 3 ao quadrado. Vamos fazer menos 3 raiz quadrada de 3. Então, negativo com negativo é positivo. O resultado já será positivo. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 3, 9. Então, é 9. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 9, 27. Então, o módulo será a raiz quadrada de 36. Extraindo a raiz, o módulo será igual a 6. Calculando o argumento agora, menos 3, que é a parte real, dividido pelo módulo, simplificando o resultado, menos meio. Agora, seno, parte imaginária, menos 3, raiz quadrada de 3, dividido por 6, simplificando também, eu vou ter como resultado menos raiz quadrada de 3, dividido por 2. Vamos agora verificar a tabela. A tabela nos indica que os valores encontrados correspondem a um arco de π dividido por 3 radiano. Vamos fazer essa representação geométrica. Então, marcar o afixo. Primeiro, a parte real é menos 3. A parte imaginária é menos 3, raiz quadrada de 3. O afixo se encontra no terceiro quadrante. Então, no caso aqui, corresponde a π. Vou ter que adicionar π ao valor encontrado na tabela. Então, será π mais π dividido por 3. Desenvolvendo, fazendo a soma, eu tenho no denominador 3. Então, será 3π mais π. O resultado será 4π dividido por 3. Portanto, o argumento será 4π dividido por 3. Agora, o item H é um número real, então não existe a parte imaginária. Então, o afixo ficará sobre o eixo x, então menos 6 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, pois não existe a parte imaginária, por isso é 0. O módulo será, portanto, raiz quadrada de 36. Extraindo a raiz, o módulo é igual a 6. Agora, cosseno, calculando agora o argumento, parte real, menos 6 dividido por 6 é igual a menos 1. Seno será 0, dividido por 6 será igual a 0. Então, agora fazendo a representação geométrica, marcando o ponto, menos 6, no eixo real. Portanto, esse ponto corresponde a π. Então, o resultado, o argumento principal será igual a π. Agora, o item I, vamos fazer o cálculo do módulo. Então, raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais raiz quadrada de 2 ao quadrado. Simplificando aqui os radicais, eu vou ter 6 mais 2, então raiz quadrada de 8. Fazendo a decomposição em seus fatores primos, já coloquei o resultado, 2, raiz quadrada de 2, mas vou fazer aqui ao lado. Então, a cada dupla, eu transformo num número só, e se o número estiver sozinho, dentro da raiz quadrada. Então, faço a multiplicação, 2 raiz quadrada de 2. Então, o módulo é igual a 2 raiz quadrada de 2, calculando o cosseno, então será a parte real dividido pelo módulo. Então, fazendo aqui a racionalização, então eu terei raiz quadrada de 12 dividido por 2 raiz quadrada de 4. Decompondo também o 12 em seus fatores primos, eu vou ter como resultado 2 raiz quadrada de 3. Então, 2 raiz quadrada de 3 dividido por 2, que multiplica, extraindo a raiz quadrada de 4, é 2. Simplificando o 2 com o outro 2 no denominador, eu tenho como resultado final raiz quadrada de 3 dividido por 2. Agora, seno, parte imaginária, que é raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 2 dividido por 2, raiz quadrada de 2. Posso simplificar raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2, eu terei como resultado menos meio. Então, observando aqui na tabela, que os valores encontrados correspondem a π dividido por 6. Vamos verificar agora na representação geométrica em qual quadrante estão localizados os valores, ou seja, em qual quadrante está o afixo. Então, a parte real, raiz quadrada de 6, e a parte imaginária, menos raiz quadrada de 2. Então, o afixo se localiza no quarto quadrante. Então, vou ter que subtrair 2π do valor encontrado na tabela. Então, 2π
menos π dividido por 6. Calculando aqui a soma das frações, 6 vezes 2, 12, então 12π menos π, o resultado será 11π dividido por 6. Então o argumento será 11π dividido por 6. E por último, o item J, o complexo é um imaginário puro. Então vamos calcular o módulo. 0, pois não existe a parte real, mais menos 1/4 ao quadrado. Então o módulo será raiz quadrada de 1/16, extraindo a raiz, o módulo será de 1/4. Agora, calculando o argumento, cosseno 0, que é a parte real, dividido por 1/4, que é igual a 0, e o seno será menos 1/4 dividido por 1/4. O resultado eu posso simplificar, são dois números iguais, dividindo um número igual por outro número igual, o resultado será igual a 1, então menos 1. Fazendo a representação geométrica, o afixo se localiza sobre o eixo imaginário, na parte negativa, portanto, esse ponto em radiano corresponde a 3π dividido por 2. Portanto, o argumento 3π dividido por 2. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.